suei, viu? As mãos ficam todas suadas na baqueta. Eita, Jesus. Amém, igreja, amém. Então, agora nesse momento, a gente vai partir para o momento da palavra. O momento que a gente recebe o alimento, né? E vou estar chamando o irmão aqui. Ele é um irmão muito sábio, muito elegante, né? Muito galã. A esposa só não pode ficar com ciúme. Amém. Fica não, né? Fica não, né? Amém. A Deus tá falando, não, tem essa não. Só meu, só. Presente de Deus. Amém. Tá chamando um varão abençoado aqui, chamando que o Antônio Marcos Domingos. Amém. Amém. Hoje a palavra estará com ele. Ele estará trazendo a palavra pra gente hoje, pra gente estar recebendo esse alimento. E eu peço para que, se vocês puderem ficar de pé rapidinho, última vez, penúltima, né? Está estendendo as mãos aqui em direção ao Marcos, que, né, orando pela vida dele, para que Deus venha usar ele grandemente, que ele venha ser instrumento, sabe, nas mãos de Deus, para que a gente venha estar recebendo essa palavra, amém? Então oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento, estamos aqui estendendo as mãos para o seu filho, sabe, o Marcos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, neste momento da palavra, o Senhor vem estar usando ele grandemente, sabe, Deus, que não venha ser ele, mas se venha ser sim o Senhor através da vida dele. Pai, em nome de Jesus, sabe, toma a vida dele, Pai, sabe, o Senhor venha capacitá-lo, sabe, Senhor, que toda palavra que sair da boca dele não venha ser ele, mas sim o Senhor através da vida dele, Pai. Sabe, Senhor, dê sabedoria, sabe, Senhor, em nome de Jesus, sabe, tirar todo impedimento, Pai, do inimigo, para que a gente venha não estar ouvindo a palavra, mas sim que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, Pai, que a gente venha absorver todo alimento espiritual que o Senhor tem para nos dar agora, em nome de Jesus, o seu Filho, Pai. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a melhor parte da noite. Amém? O alimento. Deixa eu desbloquear aqui o computador. Hoje eu vou pedir a ajuda do pessoal da sonoplastia aí. Tem bastante versículo. Vou abusar de um pouquinho de vocês aí, amém? Irmãos, irmãos da sonoplastia, eu vou pedir para que todos os versículos vocês coloquem na versão NVI, por favor, tá? Que vai dar mais lucidez aí ao que a gente tem para absorver hoje, amém? Amém. Sem mais delongas, vamos à palavra. A palavra está no livro de Apocalipse, versículo 2. Amém? Amém. Amém. Apocalipse 2. Amém. Pode baixar a luz para mim, Mi? Valeu. Lá em Apocalipse 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Versículo 3: você tem perseverado e suportado por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, foquem nessa palavra, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Só até aqui. Amém, irmãos? Então, essa passagem aqui foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo João,
que escreveu a igreja de Éfeso enquanto ele estava na ilha de Patmos, né? Nesse tempo aqui, irmãos, a grande maioria, e até ouso a falar, dos demais discípulos já havia falecido, né? Nesse tempo era o auge da perseguição. Então, assim, só tinha restado ali o apóstolo João, tá? Um ponto que me chamou a atenção sobre essa palavra, né? E até eu busquei estudar um pouco mais sobre essa palavra, busquei na própria Bíblia também, busquei em ministrações de alguns pastores, né? Conhecidos, com bagagem. E aí, dentre uma das ministrações, eu encontrei do pastor Hernani Dias Lopes, que ele diz assim, né? Que a ministração é que Paulo foi que levantou a igreja de Éfeso, depois Timóteo que cuidou dela, e agora por final é João. Então, se a gente parar para anotar aqui, o que chama atenção é que a obra de Deus não para, né? Então, Paulo levanta Éfeso, o povo de Éfeso, Timóteo cuida por um tempo, e João é que dá seguimento no povo de Éfeso. Então, assim, o que me levou a essa parte, né? Deus me levou no princípio da semeadura. Por quê? Como a gente viu, Paulo levanta, Timóteo cuida e João continua. Então, assim, talvez você aí está na sua vida, né? Você está semeando, plantando alguma coisa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vida profissional. E talvez você já colheu, ou talvez você ainda não está colhendo. Mas eu queria trazer a você e compartilhar que a lei da semeadura ela não falha, né? Se você plantar arroz, você não vai colher manga, você não vai colher feijão. Você vai colher o arroz, tá? Então, assim, e talvez, meus irmãos, essa colheita não será você que vai colher. A gente tem um grande exemplo aqui que foi os discípulos, né? Os discípulos começaram a ministrar, começaram a propagar a palavra e graças a ele hoje estamos aqui. Mas eles não estão aqui hoje. Então, se estamos aqui é porque alguém lá no começo plantou, semeou. E nós que estamos colhendo os frutos. Então, assim, se você não está colhendo, se você não recebeu ainda da parte do Senhor, tenha calma. Pode ser você, mas pode ser seu filho, pode ser seu neto, pode ser as futuras gerações. Mas tenha convicção que a colheita num bom tempo ela vai vir, tá? Porque ela não falha. Amém? E a partir daí, então, eu queria te motivar, meus irmãos, nessa noite, que independente, né? Se você já plantou, se você já semeou, né? Ou se você não fez ainda, que você faça, né? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, aonde você for. Porque, como eu falei, a colheita ela vem, no tempo certo ela vem, tá? Então que você seja, independente se é você ou não que vai colher, que você seja a pessoa que deu o start, né? Pode ser seus filhos, seus netos, seus bisnetos, alguém vai colher. E você será lembrado. A gente está aqui e sempre quando a gente traz a palavra, a gente lembra de quem começou, né? A gente lembra do apóstolo Paulo, a gente lembra do apóstolo João, a gente lembra dos pais da fé. Então, o seu legado, ele ficará. Amém? E para não ficar nas minhas palavras, eu queria ler 1 Coríntios 15, do versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então aqui, meus irmãos, fica bem claro que tudo aquilo que você fizer no Senhor, tudo aquilo que você semear, todo trabalho, todo esforço, nada é inútil. O retorno virá.
Então, mais uma vez, fica bem claro que o princípio da semeadura, ele é real. Amém? Bom, aqui não era a palavra, era só para dar um contexto, né? E agora retomando a palavra, então assim, o livro de Apocalipse, ele é um livro de revelação, um livro profético, né? E João estava lá exilado na ilha de Patmos para cumprir sua pena. Eles levaram João para lá para cumprir uma pena. E ali Deus pede para ele escrever carta às 7 igrejas. Então ele começa pela igreja de Éfeso, né? E aí, como a gente pode notar no versículo 2, e é daqui em diante que eu quero discorrer para começar a palavra, né? Podemos observar que João destaca dois fatores na igreja de Éfeso. Eu vou pedir para me colocar Apocalipse 2. Coloca o versículo 2, Mi. E aqui em Apocalipse 2, João fala à igreja de Éfeso, ao povo de Éfeso, o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Deixa eu ver se é até o 3. Coloca o 3 também, por favor. Você tem perseverado e suportado o sofrimento. Por causa do meu nome não tem desfalecido. Só até aqui, tá? Então aqui o Senhor fala da igreja de Éfeso que eles têm perseverado, que eles têm boa obra, que eles têm discernimento, mas porém faltava algo, né? Então, resumidamente, quando a gente está conversando com alguém, né? E a gente está ali na conversa e fala, vou usar o Alan. Alan, você é legal. Você é um varão bonito, uma barba da hora. Porém, quando chega nesse porém é porque falta algo, né? Quando chega nesse porém, aí a conversa vai para outro lado, né? Então assim, meu irmão, da mesma forma, foi com o povo de Éfeso, né? João destacou as qualidades deles, mas chegou no porém. Porém, eles tinham abandonado a essência, que era o amor, né? Então, da mesma forma, acontece conosco também, né? Estamos aqui no culto, estamos na célula, participamos dos eventos, participamos da obra social junto com o Hamilton, porém, nos falta algo. E eu vou pedir para o Mi colocar o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Amém? E aqui eu queria dar um tema para a palavra de hoje. Volte ao primeiro amor. Amém? Então aqui, João, né, o Senhor ministra a João para falar para o povo de Éfeso que eles têm feito a obra, porém abandonaram o primeiro amor. E aí que mora o problema, igreja, né? Como eu falei, da mesma forma como que acontece com o povo de Éfeso, acontece conosco. Temos boa obra, temos evidência, mas será que temos a essência, que é o primeiro amor? E olha só o que a Bíblia diz sobre o amor. Coloca aí, Mi, 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Lá em 1 Coríntios diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Deixa eu ver até qual. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Só até aqui. Amém? Então a gente nota, né? Por mais que a gente tenha o poder, por mais que a gente saiba falar, por mais que a gente tenha o conhecimento, por mais que a gente tenha as boas obras, porém, se não tiver o amor, de nada vale. Né? Então era isso que Deus, através de João, queria falar para o povo de Éfeso. Olha, vocês são bons no discernimento, vocês estão uma boa obra, vocês talvez são cuidadosos, vocês talvez ministrem a palavra muito bem, mas lhes falta a essência, lhes falta o amor. E quando eu digo que muitos de nós nos enquadramos nesse mesmo cenário da igreja de Éfeso, eu me coloco em primeiro lugar. Né? O apóstolo Paulo, em uma das suas ministrações, ele fala: eu sou o primeiro dos pecadores. E assim como eu falei aqui, eu me coloco em primeiro lugar também. Por quê? Porque fazendo essa palavra, e muito antes de fazer essa palavra, fazendo uma reflexão dos meus últimos dias, dos meus últimos meses, eu me vi em falta desse primeiro amor também. Né? Então, assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Por mais que a gente venha ao culto igual hoje, por mais que a gente vá na célula, por mais que a gente vá no evento da igreja, vá numa conferência, qual tem sido o motivo de tudo isso? Será que é realmente o amor? Ou será que é só para cumprir um protocolo? Ou será que é só para o pastor ver que a gente está ali? Ou será que é só para dizer que estamos ali para os nossos membros, a gente que cuida da célula, fala: nossa, ó, meu líder está ali, legal. Saiba que essa não é a essência, esse não é o maior motivo para você estar ali. Se você está fazendo dessa forma, você está aqui na igreja de Éfeso. Você perdeu a visão. Você perdeu a essência, igual a gente viu, que é o amor. Amém? E assim, em uma das pregações que teve aqui, foi a do Alan, e me chamou muita atenção. Estou usando você como exemplo, irmão. Você estava mais bonito hoje. Me chamou muita atenção que ele falou que o Espírito Santo cobrou ele sobre jejuar, né? Que isso estava se tornando uma constância só quando ele ia ministrar ou quando a gente vai para o encontro, né? Então, assim, a gente vê que a gente começa a fazer um protocolo na nossa vida cristã. Quando eu vou para o encontro, eu jejuo, ou quando eu vou ministrar. Não que esteja errado, de fato a gente tem que fazer isso, mas a nossa vida não pode ser condicionada somente a essas situações. Essas disciplinas, essas práticas, elas têm que estar no nosso cotidiano, meus irmãos. Né? Fazem parte do nosso novo DNA. A palavra fala que quando aceitamos a Cristo, nova criatura somos. Né? Morremos para o mundo, mas nascemos com Ele. Então, assim, a gente não pode simplesmente deixar para fazer isso somente nesses dias. A gente pode ali efetuar no nosso dia a dia, né, nos aprofundarmos mais no jejum, na oração, né, porque através disso o Senhor se manifesta através de nós. E isso faz um bem para nós mesmos. Ficamos mais perto do Senhor. Então, assim,
que a gente não venha só condicionar essas práticas simplesmente nesses dias, mas que isso venha a ser rotina no nosso dia. Amém? E quando eu me peguei fazendo a palavra, e eu falo, eu estou no mesmo time que você, o Senhor me cobrou sobre isso e sobre muito mais coisas que eu tenho que voltar a fazer, igual o Senhor fala no versículo 5, a gente tem que voltar às primeiras obras, né? E o Senhor me cobrou de voltar a ler mais a palavra, de voltar a estar mais com Ele, né? No meu começo de conversão, falando rapidamente, meus irmãos, havia um anseio de ler a palavra, havia um anseio de estar com Ele, e isso, conforme o tempo, foi se perdendo. Então a gente vê que isso é um grande sinal que o primeiro amor vem se esfriando. E para ficar mais claro, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vai ser como um termômetro, tá? Para certificar isso que eu estou falando, né? Então, assim, antes de chegar aqui no culto, qual foi o seu sentimento, né? Qual foi o sentimento que trouxe você até aqui? Você desejava estar aqui ou você só veio por vir? É mais um culto. Hoje tem culto. Então, assim, a gente acaba entrando no automático. Sábado tem célula, domingo tem culto, quinta tem culto. Mas qual é a motivação por trás de tudo isso? É só vir por vir? É só vir aqui sentar na cadeira? É só vir aqui escutar um louvor? Talvez assim, no meio do louvor a pessoa fala, levanta as mãos agora, e você levanta só por levantar. Você não adora mais o Senhor no seu íntimo. Você está fazendo só por fazer. Então isso prova que a gente vem perdendo o primeiro amor, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Outro grande exemplo que eu vou falar de mim, eu vou usar eu como grande exemplo. Por quê? O Senhor, eu fazendo essa palavra, e essa palavra eu não fiz, essa palavra foi criada por partes, né? Essa palavra eu tinha já feito uma parte há muito tempo atrás, e 2 vezes que o pastor me chamou para ministrar, eu queria trazer essa palavra. O Senhor não deixou eu trazer essa palavra. Ele falou assim, não é hoje ainda. E aí quando o pastor me escalou, essa palavra já vinha nascendo no meu coração durante essa semana, e aí o Senhor falou, é hoje. Hoje você vai levar. Então assim, usando eu como exemplo novamente, né, quando eu fui escalado para trazer a palavra no culto, o que acontece? Eu acredito que não só eu, como grande parte das pessoas que trazem a palavra, ela estuda mais, ela busca mais, ela medita mais, ela procura mais. Mas isso só quando vai trazer a palavra, né? Então é outro fato que está errado, meus irmãos. O Senhor nos chama para ter um relacionamento com Ele. E assim, quando a gente fala de relacionamento, é de estar próximo, é de estar ali constantemente todo dia, falando, ouvindo. Esses dias, escutando uma ministração, escutei algo bem legal, que o palestrante aí falava assim, para você fazer o Senhor conhecido, você tem que conhecer. Será que a gente está buscando conhecer o Senhor verdadeiramente? Porque assim, ir ali fora falar, Deus é bom, Deus pode te salvar, Deus pode te curar. Sim, tudo isso é real. Mas será que aquela pessoa está vendo Deus na sua vida? Será que aquela pessoa está vendo, você está vivendo de um modo que a sua vida seja um exemplo para aquela pessoa? Então assim, a gente tem que buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor, não condicionar Ele a apenas ocasiões, só quando eu vou ministrar, só quando eu vou para um evento, não. O dia do Senhor é todos os dias, meus irmãos. É de segunda a segunda, amém? Então assim, isso demonstra que a gente vive um evangelho de protocolos, um evangelho mirrado, um evangelho fraco, sabe meus irmãos? Um evangelho condicionado. Queremos fazer só quando temos algo em troca, ou só quando vamos ministrar, ou só quando vamos para um evento. Mas quando estamos perto, e isso não deveria ser assim, porque quando estamos perto do Senhor, aprendemos cada vez mais dele, sabe? Nos tornamos um com ele. Então assim,
outro fator que me chamou a atenção, que o Senhor me trouxe a lembrança também, e que mostra que muitas das vezes a gente vem para o culto, mas a gente não está aqui, a gente só está nosso corpo aqui, mas a cabeça, o pensamento está em outro lugar. Foi uma vez que eu vim para cá para o culto, e a Fê não pôde vir, e aí eu cheguei em casa, ela me perguntou como foi o culto. Aí eu falei, foi legal. Ela falou, mas qual que foi a palavra? E eu não soube responder. Horas antes, assim, eu falei, Fê, eu não lembro. Então, assim, demonstra que a gente não está 100% conectado, meus irmãos. A gente só está vindo no automático. A gente entra no carro, chega aqui, recebe a palavra, sai por aquela porta e nada muda. Por quê? Porque a gente não se conecta. É igual o Nilson ministrou aqui domingo, algo que eu achei muito importante, é de valorizarmos aquilo que estamos fazendo, de valorizarmos o nosso tempo. Se tem uma coisa que não volta, é o tempo, meus irmãos. O dia de hoje, o que você fez hoje, pronto, acabou. Não vai voltar mais. Então, se você está aqui nesse momento no culto, esteja aqui de corpo e alma e cabeça, esteja 100%, sabe? Porque só dessa forma você vai conseguir mudar o seu eu, você vai conseguir matar o seu eu através de absorvendo a palavra, igual o Murilo falou. Então, assim, que você receba 100% do que está aqui, esteja aqui totalmente, amém? E assim, meus irmãos, onde eu quero chegar com essa palavra, né? Todos nós estamos ministrando, temos o costume de falar da palavra, e assim, às vezes parece que é um clichê, quando vem um ministrante aqui falar, a palavra cortou primeiramente para mim, mas não é a mais pura verdade, porque fazendo essa palavra eu pude perceber, essa palavra falou grandemente comigo, do que eu tenho que corrigir, do que eu tenho que mudar. E o reino de Deus, ele primeiro transforma de dentro para fora. Então transformou de dentro para mim, para fora de vocês, né? Então assim, espero que esse momento faça vocês refletir, não como forma de apontar, não como forma de destacar, mas sim, a palavra de Deus fala que o Senhor só corrige aqueles que Ele ama e aqueles que Ele chama de filho, amém? Ô Mi, coloca Mateus 12:34 para mim, por favor. Amém. E para comprovar isso, que a mudança vem de dentro para fora, né? Lá em Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio, meus irmãos. Então assim, se tivermos cheios do Senhor, se tivermos cheios do Teu Espírito Santo, vamos evidenciar as boas obras deles. Mas da mesma forma, se tivermos os olhos maus, se tivermos más atitudes, a nossa boca vai evidenciar isso, meus irmãos. E eu acredito que nem eu e nem você quer fazer isso. Amém? Outro ponto que aprendi fazendo essa palavra é que de tempos e tempos precisamos fazer um balanço da nossa vida, né? Nos arrependermos, corrigirmos onde erramos e recomeçar. Coloca o versículo 5 de Apocalipse, Mi. Apocalipse 2:5. Amém? E aqui o apóstolo João fala: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras, que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Então assim, um dia eu ouvi isso e isso ficou gravado no meu coração, que servimos a um Deus de recomeço, meus irmãos. Então assim, eu vou pregar o exemplo da história de Davi. Davi era um grande homem de Deus, a palavra fala que ele era segundo o coração de Deus, e ele já como rei, que Deus levantou ele já no seu reinado, já muito avançado, em um determinado momento ele comete um pecado, que foi pegar a mulher do seu próximo, que foi Betseba, né?
E para piorar mais ainda, ele não só pegou a mulher do próximo, que era um soldado do exército dele, ele planejou a sua morte. Então temos aí um crime duplamente qualificado ali. Se tivesse o Cidade Alerta naquele tempo, Davi seria a estampa dele, né? Então assim, você vê que Davi errou grandemente ali. Mas aí a Bíblia continua, né? Ele fala que através do profeta Natan chega até Davi, conta uma história, né? E aí Davi fica furioso. Não, esse homem que fez isso, a gente tem que matar esse homem. E Natan falando, mas Davi, esse homem é você. E aí Davi percebe, cara, eu pisei na bola, né? E é o que fala justamente no versículo 5, meus irmãos. A gente só tem mudança quando a gente reconhece o erro. O primeiro passo para você mudar é você reconhecer que você está errado, né? E aí, Natan fala para Davi, Davi reconhece o erro. Eu queria até... Coloca para mim Salmo 51, Mi. E aí, Davi começa a pedir perdão para o Senhor, através do que ele fez. E aí Davi começa a falar para Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ó Davi reconhecendo o que ele fez. E o meu pecado sempre me persegue. 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. 5. Sei que sou pecador, que nasci sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como ensopo, e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Deixa eu ver até qual. Até o 14, Mi. Faz-me ouvir de novo júbilo, e minha alegria os ossos que me esmagaste exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos para transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Amém, meus irmãos? Então, assim, Davi, ele reconhece aqui o erro que ele fez, né? Ele pede ao Senhor, Senhor, olha, eu errei, eu sei que o que eu fiz perante a Ti foi deprovável, Senhor, mas assim, não tira a Tua presença de mim. E assim como Davi somos nós, meus irmãos. Muitas das vezes erramos, fazemos o que o Senhor não quer. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai errar, não, mas o nosso lugar não é o erro, o nosso lugar não é o pecado. A gente costuma dizer que o pecado, ele é um desvio de rota para nós, sabe? Então assim, que o primeiro passo nosso ao errar seja reconhecer, irmãos. Que você possa fazer uma reflexão nessa noite, Senhor, aonde é que eu tenho errado, Senhor? Sabe, Senhor, que eu possa procurar a Tua presença para corrigir os meus passos errantes, meu Deus. Que eu possa, igual Davi, clamar ao Senhor para que o Senhor não tire a Tua presença de mim, ó Pai. Porque eu sou totalmente dependente de Ti. É engraçado, irmãos, porque assim, não estava nem na palavra, me veio na cabeça agora. Mas o momento assim que eu mais espiritualmente cresci foi no ano que eu fiquei doente. Por quê? Nesse ano eu fiquei totalmente dependente do Senhor.
E quando a gente fica totalmente dependente de Deus, não tem o que fazer. É só você e Deus. Então assim, você acaba procurando mais Deus, você acaba se rendendo mais ao Senhor. Então que a gente possa, né? Não que a gente tenha que chegar nesse ponto, sabe? De talvez o Senhor nos parar, talvez o Senhor, sobre uma enfermidade, sobre acontecer algo para a gente venha reconhecer a Cristo, não. Que a gente possa, no nosso dia após dia ali, reconhecer ao Senhor. Pedir a graça dEle, pedir a direção para os nossos caminhos. Amém? Amém. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Amém. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou pedir um favor do Alan novamente, Alan. Depois eu te pago uma coxinha. Amém. Meu irmão, faz um fundo para nós. Amém. Me baixa a luz, por favor. Então, meus irmãos, é uma palavra assim mais pesada, até para mim, difícil de ministrar, porque geralmente eu gosto de trazer uma palavra mais de amor, uma palavra mais de elucidar o amor de Deus para nós. Mas saiba que até a correção de Deus é um grande sinal do amor dele por mim e pela sua vida, né? Então assim, que você não venha a sair daqui chateado, sair, nossa, mas o Marcos foi lá me apontar, o Marcos foi lá. Não, meus irmãos, porque como eu falei, primeiramente a palavra falou grandemente comigo, falou, olha, você tem que corrigir aqui, você tem que corrigir ali, você tem que melhorar nisso, você tem que recomeçar nisso talvez. Mas como eu falei, o Senhor é um Senhor de recomeço, meus irmãos, né? Não é vergonha você recomeçar, mas é vergonha talvez você parar, ficar pelo caminho. E não é isso que o Senhor quer. Amém? E eu gostaria nesse momento de tirar junto com você um momento para nos aprofundarmos mais no Senhor. A gente está aqui numa noite de culto de cura e libertação, meus irmãos, sabe? Como eu falei, o Senhor não quer que a gente saia daqui da maneira que a gente entrou. O Senhor não quer que a gente viva mais uma vida no automático, meus irmãos. Muitas vezes vivemos no automático, estamos perdendo aquilo que o Senhor tem escrevido para a nossa história, o propósito do Senhor. Temos perdido o alvo que é o Senhor, a correria do dia a dia. Muitas das vezes, talvez um pouco da nossa ambição tem nos tirado do Senhor, meu irmão. Então assim, que nessa noite a gente possa se aprofundar, sabe? Feche os seus olhos, tire um momento para fazer uma reflexão junto ao Senhor, perguntar, Senhor, aonde eu tenho que melhorar, Senhor? Senhor, o que podemos fazer juntos, Senhor? Senhor, o que eu posso fazer para Ti, Senhor? Alguma vez no seu dia, alguma vez na sua vida, você já fez essa pergunta, Senhor, aonde eu posso Te ajudar, meu Deus? Nesse momento você possa fazer essa reflexão no seu mais íntimo. E eu vou pedir para mim, coloca Jeremias 18, Mi. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Lá em Jeremias 18 diz assim, meus irmãos. E esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então foi à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, ó comunidade de Diadema, será que eu não posso agir assim com vocês como fez o olheiro? Pergunta ao Senhor. Como um barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel.
Ó comunidade de Diadema. Então aqui, meus irmãos, a gente vê que o Senhor levou o profeta Jeremias até a casa do olheiro. Nessa noite eu quero te convidar a você descer até a casa do olheiro também. Sabe? Talvez você está aí se achando, ó Senhor, mas para mim não há mais jeito, Senhor. Eu sou um barro defeituoso, Senhor. Eu sou um barro cheio de pedras, ó Pai. Os meus caminhos são tortos, Senhor. Mas assim como o olheiro fez, meu irmão, na vida do barro, naquele barro que se quebrou, Ele pode refazer na sua também, meus irmãos. Só basta você reconhecer, Senhor, mas eu errei nesse aspecto, Senhor. Eu errei aqui, ó Pai, eu me deixei levar. O primeiro passo é reconhecer, meus irmãos, igual Davi fez, sabe? Em seguida, deixa o Senhor te moldar como barro. Se a gente pega ali um vídeo de alguém fazendo um barro, o olheiro ele vai, ele coloca para cima, depois ele desce, depois ele coloca a mão para dentro e vai formando o barro. Talvez às vezes você acha que daí não vai sair nada, não está sem forma, o barro está cru, e quando você vê no final, forma um grande vaso. A palavra de Deus fala que dentro dos vasos há um grande tesouro. Há um grande tesouro. Então, em nome do Senhor Jesus, sabe? Reflita nessa palavra, meus irmãos. Reflita, talvez você está faltando com um primeiro amor no Senhor. É tempo de correção, meus irmãos. É tempo de voltarmos os nossos olhos para o alvo, meus irmãos. O Senhor tem ministrado os sinais de que a sua volta está próxima. E aonde você quer estar nesse momento? Dessa terra não levaremos nada. Estamos aqui somente de passagem, meus irmãos. A palavra fala que para onde vamos, as ruas são de ouro. E se isso já não bastasse, teremos a presença dele dia após dia. Não haverá ranger de dentes, não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá não haverá mais as transgressões, não haverá mais a criminalidade, meus irmãos. Só seremos nós e o Senhor naquele grande dia, meus irmãos. Então dê o primeiro passo hoje, se posicione, sabe? Volte ao primeiro amor, por mais que você pratique as boas obras, igual a gente parou para ver, sem o amor nada podemos fazer, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu queria orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, através da Tua palavra, Pai, nos lucidando, nos orientando, nos mostrando, ó Pai, que sem o amor nada podemos fazer, ó Pai. Então, Senhor, que essa noite seja noite de arrependimento, de correção, de redirecionamento das nossas vidas, ó Pai. Que possamos caminhar para o alvo que é o Senhor, mas não de uma forma obrigada, não com um fardo, Senhor, porque o Senhor fala que possamos ir até o Senhor porque o Teu fardo é leve, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos faz como um grandes barros, Senhor. Se precisar, ó Pai, ali nos refazer, se precisar ali nos moldar, Senhor, o Senhor tem liberdade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, melhor o Senhor nos moldar do que o mundo nos moldar, Senhor. Melhor o Senhor nos refazer do que sermos quebrados lá fora, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, colocamos em Tua presença nossas vidas, ó Pai. Onde formos, Senhor, que possamos, ó Pai, ser propagadores da Tua palavra, Pai. Onde nossas plantas dos pés forem colocadas, Senhor, que sejamos canais de bênçãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Louvemos juntos, irmãos. Aleluia, aleluia. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, meu Deus, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Vamos louvar esse Aleluia. refrão juntos, irmãos, amém? Cante Aleluia. conosco. Diga assim ao Senhor: não vim atrás de bênçãos. Temos igreja. Jesus, não deves nada para. Solte a sua voz nessa noite. Mais do que tu podes fazer. Só queremos. Você pode entrar nessa atmosfera nessa noite. Nós só queremos a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Pai, não há bênção maior, Senhor, do que Ele estar aqui, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor Jesus. Como o louvor fala, Pai, o Senhor não nos deve nada, Senhor Jesus. A Tua provisão diária, Senhor, o fôlego de vida, Pai, já é o nosso maior presente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, você que sentiu que é tempo de corrigir, você que sentiu que é tempo de se posicionar, você que sentiu que se esfriou no primeiro amor, eu quero te convidar e vir aqui na frente para orarmos por você, meus irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Eu, o pastor, o grupo de louvor, ou qualquer um do que esteja aqui, mas somos uma grande família em Cristo Jesus. Sabe, você não poderia estar em lugar melhor do que a não ser aqui, meu irmão. Reconhecendo o teu erro, buscando mais o Senhor, sendo totalmente dependente dEle. Então, em nome do Senhor Jesus, quero te convidar a você sair do seu lugar, sabe? Assim como o barro ser moldado, ser refeito, ser direcionado para aquele que pode todas as coisas, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas saiba que tem que haver um primeiro passo. Esse passo tem que ser dado por você. O Senhor não pode chegar e arrombar a porta. O Senhor não pode chegar e invadir, meus irmãos. Porque servimos um Deus que é majestoso. Servimos um Deus que é tão grande e ao mesmo tempo é tão educado, meus irmãos, que te convida a fazer algo novo nessa noite. Então, em nome do Senhor Jesus, vou pedir a ajuda do pastor. Estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Você que ficou aí, continue refletindo, continue nessa atmosfera. Ore pelos irmãos que estão aqui na frente, que deram o primeiro passo, e depois daqui os acolham também, meus irmãos. Sabe? Os abracem, os fala: tô contigo, em nome de Jesus. Nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Nós só queremos a ti, Jesus. Nós só queremos a tua presença. Só quero a ti. Cantemos, igreja. Nada mais. Cante, cante. Você que veio para essa igreja, adore ao único que é digno ser adorado. Só quero. Nada mais me importa. Nada mais. Aleluia. Nada além. Nada além. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Comece a clamar pela presença dEle. Ele é real, Ele te capacita, Ele te enche de alegria, Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade, Ele cura os teus anseios, Ele cura a tua alma, Ele
toca no íntimo, Ele vai no íntimo, no oculto e no escondido, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Adore a Ele, diga: nada mais me importa. Despeça, pede, dá tchau para as coisas do passado, dá tchau para a velharia. É um novo tempo, é um tempo do Senhor, é hoje, é o dia de engrandecermos o nome dEle, porque nada mais importa, Senhor, nada mais importa. Deixamos a nossa velha vida, agora o que importa é te servir, agora o que importa é te tocar, agora o que importa é viver a tua presença. Aleluia, 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 Deus maravilhoso. aleluia, aleluia. Eu quero te ajudar nessa noite. O Espírito Santo está nos ajudando nessa noite. Pega na mão dele, com seus olhos fechados. Por onde eu começo, eu nem sei como vou andar contigo, Jesus. Não precisa se preocupar. Ele te conduz. Ele pega na tua mão. Ele fala: filho, só dependa de mim. Que nada mais importe para você do que a minha presença. Que nada mais tenha tanto sentido quanto eu possa ter na tua vida. O Senhor está falando nessa noite com a igreja dele. O Senhor está falando no teu coração. Mas a decisão é tua. A decisão não é do teu pastor. A decisão não é do teu familiar. A decisão não é dos irmãos. A decisão é tua. Pega na mão do Senhor nessa noite e declara com todo o teu coração. E amanhã, e semana que vem, e no outro culto, você vai falar: Senhor, nada mais me importa. Só me importa a tua presença. Só me importa sentir a tua glória. Nada mais me importa. Nada mais me importa. Eu não quero viver contigo uma vida sem sentido, Jesus, porque tu és o sentido. Se o Senhor não está, não tem sentido. Mas se o Senhor está, tem sentido a minha vida na igreja, tem sentido a minha vida lá na célula. O meu ministério tem sentido, sim. Eu não fui chamado à toa. O Senhor tem nos chamado, tem nos comissionado. Deixamos tudo. Deixamos tudo. Oh, aleluia. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, palavra dura é essa sua, Jesus. Oh, Pai, palavra dura. Ninguém quer te acompanhar. Todos te deixaram, Jesus. E nós que não te deixamos, o que ganhamos em te servir, Pai? O que ganhamos em te servir, Jesus? Ele só falou assim: ó filho, você tem deixado casas, pai, irmãos, propriedades, bens, dinheiro. Você vai receber 100 vezes tudo que você me deu, e por vir a vida eterna. Não se importe com quem foi embora. Há dias de despedida na nossa vida, mas importa que Jesus esteja com você. Importa que o Senhor te conduza. Importa que você entre para a vida eterna. Importa que você pegue na mão do Senhor e caminhe com Ele todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Mas e o meu passado, pastor? Esquece, meu irmão. Esquece o passado. Esquece as brigas. Esquece. Viva um novo tempo. Viva um novo. Viva um novo. Deus quer pôr vinho novo. Nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais. Diga assim pro teu passado: nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Posso ver pessoas novas caminhando com Jesus. Não vim atrás de bênção. O Senhor não deve e nunca me deveu nada.
mais do que qualquer coisa que o Senhor possa fazer, importa para mim a tua presença, Pai. Importa a tua vida em mim, Jesus. Até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Eu dei uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Aleluia. Ele é digno. Ele é digno de toda a honra. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada, nosso irmão Marcos. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Às vezes o Espírito nos toma um pouquinho mais. Não fique preocupado com 10 minutos. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Tenho pedido a Deus por esses dias. Senhor, me use na sua multiforme graça. Não quero mais voltar para trás, Pai. O Senhor quer mais de mim? Levanta o povo, porque nós vamos muito além do que os nossos olhos podem ver. Aleluia. É profético isso. O Espírito Santo vai levar pessoas a níveis muito altos aqui. Quero ver daqui saindo grandes levitas, grandes líderes, grandes pastores, grandes homens, mulheres, servos de Deus, jovens. Ainda levantaremos missionários nessa casa, em nome de Jesus, Pai. Nada do que nós podemos fazer, mas é tudo porque o Senhor pode fazer. Amém? Aleluia. Parabéns, Marcos. Palavra abençoada. Enquanto o Marcos falava, eu pensava, não podemos levar uma vida sistemática mesmo, Marcos, sem sentido. Leva-nos no primeiro amor, Jesus. Leva-nos lá atrás. E eu ainda me lembrava hoje aqui, junto com os irmãos do louvor, falando que quem ministrava o louvor era eu, a pastora, o pastor Luiz Carlos, a pastora Gilda, alguns irmãos, não tínhamos banda. E hoje nós temos aqui, ó, preciosidades do Senhor, mais ali na sonoplastia, mais aqui espalhados na igreja. Então, irmãos, é motivo da gente render graça, amém? Pedir a Deus que nos conduza, nos auxilie, amém? Em nome de Jesus. Creio que o Murilo já deu os avisos. Também parabenizo a direção do culto. Nós temos o cursão sábado. Nós vamos falar do tema Ano da Edificação, amém? Convido você às 16 horas a estar aqui conosco. Temos também células amanhã, né, sábado. Então, em nome de Jesus, vamos estar na comunhão, descobrindo nossos dons, nosso chamado. Amém? Vamos agradecer a Deus. Os kids já estão descendo. Célula agora Leões da tribo de Judá, de quinta-feira. Célula Zoe, infanto juvenil, jovens já, no sábado às 17 horas aqui. E bênção, multiplicou, né, Leões da tribo de Judá. Célula, a pastora chama de célula berçário. Está multiplicando, multiplicou a segunda geração de jovens da igreja. Geração poderosa do Senhor, amém? Todas essas gerações são poderosas do Senhor, eu creio. Somos uma igreja, irmãos, de gerações. Você está aqui hoje, amanhã é teu filho, depois é o teu neto, o teu bisneto, tataraneto, e vamos marcar esse tempo, amém? Com as nossas famílias, ministrando o evangelho, falando do amor de Deus, amando e abraçando as pessoas, amém? Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse culto, pela palavra, pelo dia maravilhoso que nos deste, com comunhão com os teus filhos. Obrigado, Espírito Santo. Peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Obrigado por queimar grandemente o nosso coração, Pai, com louvor, com a palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Só temos a agradecer. O Senhor não nos deve nada. Mas sabe o que é lindo, Pai? Sabemos que mesmo o Senhor não nos devendo nada, o Senhor quer nos dar tudo. O Senhor nos dá tudo porque o Senhor nos ama. E eu agradeço ao Senhor, mas essas coisas não são maior do que o Senhor para nós. Nada do que o Senhor possa nos dar é maior para nós do que a tua presença. Nada, Senhor, daquilo que nós possamos desfrutar e gozar nessa vida, coisas boas, não é maior do que a tua presença. Para nós, não. Para aqueles que te conhecem, não, Pai. E eu peço que os teus filhos te conheçam cada dia melhor, se aprofundem no amor do Senhor, um amor que não há profundidade, não há altura nem largura, mas é uma imensidão do teu amor, Pai. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos, amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda essa igreja, não só hoje, meus irmãos, mas sempre, amém? Todos digam, amém.
Tem alguém pela primeira vez? Amém. Então, vamos dar uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.